Igreja, vou dar continuidade à pregação do Evangelho, de Mateus. Nós vamos agora capítulo 2. O texto que a gente vai aprender da palavra de Deus é capítulo 2, até o versículo 12, 1 ao 12. Mateus 2, do 1 ao 12. Sempre lembrando, quando a gente estiver pregando em Mateus, nós temos que lembrar do propósito do evangelista Mateus quando ele escreveu o Evangelho, que é de mostrar que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o ungido do Senhor. Ou seja, Jesus é o que cumpriu todas as profecias referentes a Ele no Antigo Testamento. A manifestação do reino de Deus aqui na terra, Mateus ele é muito específico, muito forte nisso. O domínio absoluto do reinado do Messias na terra, e a salvação é tanto para judeus quanto para gentios. Jesus é o rei da igreja, e na igreja é tanto judeus quanto gentios. Tanto pessoas que são judias, circuncidadas, são descendentes das 12 tribos, quanto para quem não é. Nós, gentios, quando fala gentios, é pessoas que não são judeus. Eu acredito que eu não sou descendente de nenhuma tribo. Então, a salvação é sem acepção, qualquer pessoa, não importa se é judeu ou gentil. Então sempre tem isso, lembrando na mente, quando a gente for pregar o Evangelho de Mateus, quando vocês forem escutar o sermão em Mateus, tá ok? Sempre é bom lembrar disso. Então vamos à leitura do texto. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de vocês virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um menino com atenção, disse ele. Quando encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Vamos orar? Senhor Deus, aplica a sua palavra no nosso coração, na nossa mente. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor deseja. Que seu Santo Espírito nos ilumine agora, Pai. Em nome de Jesus, a entender aquilo que o Senhor tem para nós, através da sua palavra. Amém. Meus irmãos, eu vou começar dando um contexto, contextualizando o texto. Esse texto é um texto histórico, é um relato da história, de como Jesus Cristo nasceu. Então é um texto histórico, diferente de alguns textos da Bíblia, que tem textos de orientações. A palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa, é um livro que nos orienta, que nos ensina a como se relacionar com Deus, a como viver uma vida que agrade a Deus. Mas no relato histórico, como que a gente tira aplicações para a nossa vida, sendo que é um relato histórico? Diferente dos 10 mandamentos, ali está certo o que tem que ser feito, Adore somente a Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Está me dando uma ordem de adorar. Mas que ordem que eu tenho aqui? Que mandamento eu tenho nesse texto? Que aplicações eu tiro?
como que eu consigo extrair algo para mim aplicar na minha vida, no dia a dia aqui? Então a gente vai conhecer um pouco da história, do contexto histórico, do que o texto está dizendo, né, do pano de fundo, para depois a gente tirar algumas aplicações para a nossa vida, amém? Então vamos lá. O evangelista Mateus está falando sobre o nascimento do Messias. No texto passado, né, o anúncio da geração do menino Jesus no ventre de Maria, que nós estudamos esse texto e aprendemos um pouco mais sobre o texto. Aqui está dizendo agora sobre o nascimento, né? Sobre a coisa mais... É Billy Graham que fala que o maior ato da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra, né? Na forma de Cristo. Então aqui é assim, o dia maravilhoso da redenção, a imanência, né, pastor? Imanência, Jesus conosco, Deus conosco, se relacionando com a sua criação. Então aqui que é o dia, né, do nascimento, ó. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes o Grande. Aqui nós precisamos conhecer Herodes, para saber o motivo de ele querer assassinar a criança. Herodes, entre aspas, ele era chamado, conhecido no meio do povo como rei dos judeus, apesar dos judeus não o considerarem o rei dos judeus. Mas por que Herodes era considerado rei dos judeus? Porque ele era um cara que trabalhou muito pelos judeus, foi ele que reconstruiu, que fez o templo, a reconstrução do templo ali. Então os judeus olhavam para Herodes assim, é um cara, né, que nos ajuda, né? Então o povo tinha na boca do povo estava que ele era o rei dos judeus, mas ele não era considerado pelos judeus rei, né? Perguntasse para os mestres da lei, não, ele não era como rei, mas ele tinha isso na boca do povo porque ele fez muito pelos judeus. O grande, ele era considerado o grande, governador da Judéia, Samaria. Então, e nesse nascimento de Cristo já estava perto do fim do reinado de Herodes. E daí, o que aconteceu? Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Peraí, Herodes era chamado, né, era elogiado, acho que ele se achava, eu sou os judeus, né? Daí chegam os homens sábios do Oriente e falam: cadê o rei dos judeus? Nasceu o rei dos judeus. Ué, já fica meio assim, né? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Temos que prestar muita atenção aqui. Nós temos sábios do Oriente, eles conheciam as escrituras sagradas, mais que Herodes. Eles não eram judeus, e eles conheciam o Antigo Testamento, a Escritura Sagrada, tinham um conhecimento muito bom, tanto é que viajaram, mediante as profecias do Antigo Testamento, para encontrar o Messias, o Cristo. Sabiam mais que os mestres da lei em Jerusalém, onde tinha o templo, mais que os mestres que ensinavam nas sinagogas. Esses sábios do Oriente conheciam o Antigo Testamento muito melhor que esses caras, porque eles estavam em Jerusalém, estavam na Palestina ali, muitos judeus, mestres da lei, Nicodemos, esses caras, tudo ali, e não perceberam o sinal. Quem percebeu o sinal? Os sábios do Oriente, eles perceberam o sinal, e foram lá e, chegaram em Jerusalém. Vamos perguntar para Herodes. E o que Herodes fez? Bom, vou chamar quem entende do assunto, né, para saber. Então, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Falando de Messias, rei dos judeus, nascimento do Messias, profecia muito forte. Se está acontecendo, claro que eles ficaram perturbados. Então ele reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei, e lhes perguntou, aonde nascerá o Cristo? Então ele reuniu o povo que sabia do Antigo Testamento, o pessoal que entendia, os estudiosos, os mestres da lei, os teólogos da época, o Ravel, o Henrique, que fez teologia, né? Chamou a gente lá para a gente tentar explicar, né, como que vai funcionar ali o nascimento do Messias. E eles responderam: em Belém da Judéia, lá que nasce o Messias, pois assim escreveu o profeta, né? Está escrito na Bíblia, né?
E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Opa, já temos um lugar. A profecia diz que é onde? Belém. Herodes. É em Belém. Que está lá o meu adversário, né? Eu sou o rei dos judeus. Eu sou Herodes o Grande. Eu reconstruí o templo. Eu governo com punhos de aço. Eu sou mau. Ninguém vai tomar o meu lugar aqui. Isso imagina ele pensando, né? Então o que ele diz para os mestres, os sábios do Oriente? Vão lá, né? Convocou os sábios em segredo, e soube por eles no momento que a estrela tinha aparecido. Então, conversando com eles, e aí vocês dizem, há 10 dias nós vimos uma estrela, há 30 dias, não sei, porque tem que calcular o tempo da viagem, enfim. Tá, então, vão lá, vão a Belém, procurem o menino com atenção. Quando encontrarem, voltem e digam onde que ele está, que eu quero ir lá também adorar o menino. Então, Herodes falou, vão lá, encontre ele e me avise que eu vou lá adorar também o rei dos judeus, né? Então esses mestres, esses sábios foram, né, procurar, né, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Chegaram onde o menino estava. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Gente, olha que maravilhoso. Nós temos aqui Herodes, que queria matar Cristo, Jesus. Nós temos os mestres, os mestres da lei, reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei. Então tinha os principais sacerdotes e os mestres da lei. O governador chamou aqueles que mais entendiam do Antigo Testamento, não chamou qualquer um teólogo respeitado no Brasil, Nicodemos. Nos Estados Unidos, Paul Washer, pegou esses dois, pegou um da Europa, reuniu, quero saber. O melhor exegeta, Calvino já está morto. Ressuscitou Calvino, reuniu para saber da profecia. Está acontecendo, a estrela apareceu, está acontecendo. O que esses caras fizeram? Nada. Está lá em Belém, não deram bola. Quem não entendia, quem não no sentido de entender, quem que é mais importante, quem que entende mais de Bíblia? É o crente ou o não crente? A gente sempre olha o crente tem que entender de Bíblia, o crente tem que entender, a gente tem que entender, o não crente não. Aqui a gente vê não crente, não judeu, com mais temor que judeu, que crente, porque o intuito deles, a adoração, é o Cristo, é o Messias, é o Emanuel, é o Rei dos Judeus. Vamos adorá-lo, nós queremos adorá-lo. Eles já chegaram para Herodes falando, queremos adorá-lo, cadê o Rei dos Judeus, o Messias, o Cristo? Nós temos aqui a Torá, nós gostamos, somos homens sábios, estudamos, somos astrólogos também, porque de acordo com os estudos, se eles seguiram a estrela, eles eram estudiosos dos cosmos naquela época. Não com tanta tecnologia que tem hoje, mas conseguiram, orientados por Deus. Pessoas que não eram crentes, não criam, eu posso dizer assim, criam, mas na perspectiva humana, na nossa perspectiva não eram crentes, não criam. Eles foram orientados por Deus, guiados por Deus, para ir adorar o próprio Deus. Isso é incrível, gente. Nós temos um povo judeu em Jerusalém, o rei Herodes. Ali está anúncio da estrela do Oriente, está acontecendo. Por isso que Jesus, eu vim para os meus e eles me rejeitaram. Qual que é um dos propósitos do Evangelho de Mateus? Judeus e gentios, salvar todos. Nós temos aqui gentios. Os magos, os estudiosos não eram judeus. Olha aí o propósito do Evangelho de Mateus. Então eles chegam lá. E o que eles fazem quando eles veem um menino? Viram um menino com Maria, sua mãe, se prostraram e o adoraram. Não judeus do Oriente, não são descendentes de Abraão. Quando viram o menino,
Eles já saíram de casa com esse pensamento de se prostrar e adorar. Porque quando eles chegaram a Herodes, eles já falaram: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, no caminho até Cristo, eles já tinham essa intenção de adoração, reconhecimento que Ele é o Rei dos Judeus. Então, eles fizeram isso. A primeira coisa que eles fizeram: se prostraram e o adoraram. Por isso que Deus diz: eu chamei um povo que não era o meu povo, para ser o meu povo. Em que momento Deus fez isso? No momento da criação. Ali já era para tanto judeus quanto gentios serem salvos, terem a possibilidade da redenção. E deram os presentes: incenso, ouro e mirra, né? E a gente vai ver que esses presentes provavelmente ajudaram na fuga para o Egito. E olha que interessante: quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Me digam que eles eram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Pentecostes. E Deus se comunicou com eles através de sonhos. Eles eram selados pelo Espírito Santo. Estou fazendo umas perguntas aqui para deixar a gente meio embaralhado mesmo, que é isso que é legal, para aprender a palavra de Deus. Veja, por isso que, meus irmãos, a gente não pode fazer acepção nenhuma. Deus está no controle de tudo, Ele manda. Aqui é o plano dele se cumprindo, independente do ser humano. Não importa se é mago, se é Herodes, se é mestre da lei, não importa. Ele cumpre o plano dele. Ele está cumprindo. Deus falou com os magos, os estudiosos do Oriente, através de sonho. Eles não sacrificavam animais todo ano, não participavam das festas todo ano, eles não tinham esses atos religiosos. Tem que estudar muito bem para saber como que é a vida desses caras, porque o que a gente tem um pouco está relatado na Bíblia. Então a gente vê a história extra bíblica para tentar entender um pouco da vida deles. Mas a gente percebe que provavelmente eles não tinham esse zelo religioso igual os mestres da lei tinham, e as pessoas da época, os judeus não tinham. E Deus falou com eles, usou eles Deus falou: não, vocês vão me ajudar a eu fugir, porque Cristo é Deus, né? E eles ajudaram. Esses presentes, o José e Maria eram pobre de maré de si mesmo. Não vem falar que eles eram bem de vida, não é? Então, como que eles vão fugir? Vão ser avisados, foram avisados, né? E provavelmente pegaram os presentes, serviu muito para que eles tivessem um tempo no Egito, ali ficassem ali, porque mais para frente a gente vai ver que eles voltaram do Egito para a terra deles, mas ficaram um tempo no Egito. Então você veja a dificuldade que eles iam ter se Deus não estivesse no controle de tudo. Como Deus está no controle de tudo, Maria, José e Jesus foram guiados pela mão poderosa de Deus para que o plano dele fosse cumprido, estava sendo se cumprido e se cumpriu. Então, meus irmãos, aqui a gente tem essas coisas no texto. Extraímos isso, um texto histórico, rei dos judeus, que é o Herodes. Daí, está nascendo outro rei dos judeus, meu adversário. Chama os mestres da lei e percebe ali que os caras do Antigo Testamento, os estudiosos, os zelosos, né? O que Jesus Cristo fala, sepulcro caiado, né? Por fora eles eram maravilhosos, olha por dentro como que era. Não queriam adorar, não adoraram a Cristo. Só falaram para Herodes: é ali, então vai lá os reis magos. Quem que adorou? Quem que reconheceu Jesus Cristo como Salvador? Quem não era judeu. Então, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho assim, da salvação universal, no sentido de tanto judeus quanto gentios podem ser salvos. Amém? Meus irmãos, então como que nós vamos tirar a aplicação do texto histórico agora? A gente já sabe ali, tem que entender um pouquinho da história de Herodes, que ele é perverso. Mais para frente ali, depois a fuga para o Egito, vai perceber que ele mandou matar as crianças.
Nós temos ali os magos do Oriente, os 3 reis magos, né? A Igreja Católica conseguiu dar nome para os 3. Sabia? Mas não é 3, né? O texto não fala de 3, fala de 3 presentes, mas não de 3 reis magos, né? São estudiosos do Oriente, eu acredito que seja mais de um, porque era no plural, né? Mas não posso dizer que era 3 ou 5. O importante é que isso não interessa quanto que era, né? O que interessa é que Jesus Cristo é o Messias, nasceu e foi protegido por Deus, teve a segurança particular do próprio Deus ali em todo o processo, né, do seu ministério. Então tem a profecia, olha aqui uma profecia, Mateus quer mostrar para os judeus e para os gentios que Jesus é o Messias, cumprimento da profecia. Então tem aqui no texto também o cumprimento da profecia, salvação a judeus e a gentios, e o plano e o propósito de Deus se cumprindo, né? A redenção do ser humano, que é através de Jesus Cristo. Então é um texto histórico, ele está relatando uma história. Para a gente tirar algumas aplicações, a gente tem que perceber o que Deus está fazendo aqui. Primeira coisa, o plano de Deus está se cumprindo, vai se cumprir. Na nossa vida, na minha vida, na sua vida, não interessa. O que a gente percebe aqui, que é o plano de Deus se cumprindo. Não importa o perigo que aconteça, Herodes querendo matar, não importa quem que ajude, se é judeu, se é gentil, se é mestre do Oriente, se é astrólogo. Às vezes a gente julga muito, né, um conhecimento, uma sabedoria, quando não tem nada relacionado com a palavra de Deus, né? Mas não, toda sabedoria, todo conhecimento vem de Deus. Imagine se José e Maria olhassem para esses reis e falassem: mas vocês nem são circuncidados, como que vocês querem adorar um menino? Então Deus está no controle de tudo, e não importa, Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. O plano e o propósito dele está se cumprindo, se cumpriu e vai se cumprir, independente. Então isso nos deixa mais tranquilo. Quem tem as dificuldades da vida nos atrapalham bastante em relação a tudo. Mas nós que cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que temos esse relacionamento com Deus, a gente consegue olhar para Deus e eu não sei o porquê, mas eu aceito, porque eu confio. Imagine José e Maria, tem um censo, eles têm que viajar, eles não têm dinheiro, têm dificuldade, né? Por causa do censo estava tudo ocupado, ficam lá na estrebaria. Eles ficaram ali porque estavam ocupados os quartos, né? Então tem isso, tem pra gente, tá bom, fica ali. Imagine o que a dificuldade deles. A nossa vida é assim, mas quando a gente olha para Deus e o seu plano está se cumprindo, eu confio, não sei porquê, mas eu confio, e no final tudo dá certo. Jesus já começou a nascer, no nascimento já teve perigo, a vida inteira dele. Por isso que os judeus, coração de pedra, não aceitaram ele como Messias, por causa da tanta dificuldade. Um dos motivos foi isso. O rei nasceu pobre, Nazaré, Galileia. Não tem o texto que diz: vai vir coisa boa da Galileia? Não vai vir. Então, olha a nossa perspectiva, gente. A gente quer resolver os problemas, solucionar as coisas. Esquece que Deus está no controle, Ele já resolveu. O decreto dele já foi cumprido. Então, primeira coisa, confia, Deus está no controle de tudo, o seu plano vai se cumprir, o seu propósito vai se cumprir. Não tem como. Outra aplicação. Aqui é o propósito do Evangelho de Mateus. Judeus e gentios. O menino veio para ser adorado tanto por judeus quanto por gentios. Não importa quem seja, não importa. O menino nasceu. Cristo, o Messias, Jesus, nasceu para a redenção de todos, tanto judeus quanto gentios. E daí ali nós temos incircuncisos, que não tinham uma vida religiosa judaica exemplar, mas se prostraram e adoraram o Messias. Então, para quem que Jesus veio?
A gente pode dizer, não, para você ele veio, para você não. Ele salva uns, não salva outros. A gente sabe, meus irmãos, que a salvação, a Bíblia diz que tem pessoas que não vão ser salvas. A Bíblia diz isso. Parábola do joio e do trigo. Nós temos o trigo, que são os cristãos, que vão para a glória, gozar da vida eterna ao lado do Cordeiro, ao lado de Cristo. E tem o joio é as pessoas que não vão para a glória, mas que vão para o inferno. A Bíblia diz isso, mas nós não podemos dizer quem que vai e quem que não vai, porque não somos nós que julgamos isso, é só Deus. Então, isso é muito maravilhoso, porque a gente, imagine, a gente tem esse senso às vezes de querer julgar, se a pessoa tem um relacionamento com Deus, não tem, e se não for exagerado, for com temor à Bíblia, a gente tem esse direito também, né? Pelos frutos vos conhecereis. Vocês têm o direito de olhar para mim, para a minha vida, e fazer uma análise para saber se eu estou pregando bem, como que está a minha relação com Deus. Vocês têm esse direito, nós somos irmãos, temos esse direito. Mas às vezes nós temos essa enganação de, puxa vida, está naquela igreja lá, eu não sei se é salvo porque está naquela igreja, é adventista, não sei se é salvo. Olha os magos do Oriente. Se a gente fosse analisar a vida deles em relação à nossa justiça, ao nosso senso do que é certo e errado, eles não eram circuncidados, eles não participavam das cerimônias religiosas, muito provavelmente, se participaram de algumas festas, foi pouco para conhecer das festas judaicas religiosas, né? Não prestavam sacrifícios para perdão dos pecados, então não eram salvos, pelo contrário, prostraram-se e adoraram, reconheceram Jesus como sendo o Cristo Messias. Então isso nós temos que levar para a nossa vida também, adorar a Cristo, se prostrar diante dele, porque Jesus é o Messias, e saber que ele veio para quem ele quiser salvar, não importa, a salvação não cabe a nós, ao que nós fazemos, assim é o que ele faz. Até nesse texto tem a predestinação de uma forma intrínseca, porque se não está os magos do Oriente no texto, a gente acha que eles não iam ser salvos. Se João não relata o que o bandido falou, não sei se foi o Evangelho de João ou Lucas, se ele não relata o que um bandido falou em relação a Cristo, todos nós íamos levar os dois para o inferno, porque tem um evangelista que relata que os dois humilhavam e zombavam de Jesus, mas um evangelista relata que não eram os dois, era só um. O outro reconheceu os seus pecados e pediu perdão. Se nós não tivéssemos esse relato, de repente o nosso senso seria, a gente não acha que o outro foi para o inferno e esse foi para o céu, a balança. Então não podemos, temos que ter cautela sim, mas saber que Deus está no controle. Ele providenciou o plano de salvação, e Ele salva judeus, gentios, gregos e romanos, assassinos e pessoas boas, todos, não tem. O texto de Mateus mostra isso, incircuncisos se prostrando e adorando, e circuncidados, mestres da lei importantíssimos, onde o povo olhava, aquele tem um relacionamento com Deus, olha, ele é muito estudioso. Esses nem se importaram em adorar o Messias. Está falando da profecia do Antigo Testamento inteira, chegou o cumprimento das profecias. Era para fazer uma festa em Jerusalém, era para fazer uma festa maravilhosa, e não, abandonaram o Messias. Quem mais se importou com o Messias foi Herodes, que quis matar. Então não podemos fazer acepção, Deus salva quem Ele quiser. E mais uma aplicação, meus irmãos. Deus, Ele direciona a nossa vida para aquilo que é bom, para aquilo que é seguro. O texto está falando sobre o nascimento do Messias, igual eu falei para vocês, um texto histórico. O propósito desse texto é dizer que Jesus é o Messias, que Deus está no controle de tudo, e que não importa quem você seja, se você crê com todo o seu coração, você é salvo.
Mas nós vemos também o cuidado de Deus, né? Dentro do seu plano, dentro do seu propósito. Porque Deus, ele se revela por sonho com incircuncisos para avisar Maria, né? Para avisar José que Herodes quer matar, fujam, está aqui os presentes que vão te ajudar. Deus, ele está usando aqui as pessoas que no nosso ponto de vista não, Deus não vai usar essas pessoas. Então nós temos essa segurança, né, em relação a Deus. Ele está no controle da história, no curso da história. Puxa vida, eu queria tanto sonhar com Jesus Cristo, ele conversar comigo. Eu também não sou incircunciso, né? Eu também sou incircunciso. E ele falou com esses rapazes. Deus, ele pode falar com quem ele quiser, a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser. Nós temos a palavra dele, né? Mas o texto de Salmos não fala que ele se revelou no começo através da sua criação, depois através da sua palavra e com o propósito da redenção do ser humano. Lá em Salmos está falando da redenção e vem agora para Mateus, onde Deus está providenciando agora o início da redenção, né? O reino, nascimento de Jesus Cristo, o reino de Deus sendo manifestado aqui na terra, agora de uma forma extraordinária, através do próprio Deus que é Cristo. Então eles partiram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Pessoas incircuncisas sendo guiadas por Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele veio para fazer com que todo ser humano, através da fé, tenha um relacionamento com Deus, não importa quem seja. Nesse texto nós vemos o Cristo, o Messias. Ele é o Cristo, ele é o Messias prometido do Antigo Testamento. Os judeus o rejeitaram, os mestres da lei o rejeitaram, o rei Herodes o rejeitou, os governadores, a política rejeitou o Cristo, a religião rejeitou o Cristo. Pessoas que nem estavam dentro do contexto da religião ali, né, das profecias, não rejeitaram a Cristo, adoraram, se prostraram. Então, meus irmãos, nós, né, adoramos Cristo, se prostramos diante de Cristo, mas temos que entender que ele veio para salvar todos, independente de quem seja. Por que nós aprendemos o Evangelho? Porque nós cremos que a palavra, né, através da palavra as pessoas serão convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Então nós aprendemos para aplicarmos na nossa vida isso. Então a gente vai dormir, a gente vai acordar, a gente quando lê a Bíblia, o Evangelho de Mateus, vamos perceber isso. Deus não faz acepção, qualquer um pode ser salvo. O véu se rasgou, inimizade entre o ser humano e Deus não há mais. Quem que providenciou isso? Esse menininho aqui, nesse tempo. Olha o perigo numa criancinha, olha a importância desse bebezinho. Tinha um governador, que era um dos maiores ali da Palestina, rei Herodes, o Grande. Ele tinha esse apelido de o Grande. Quis matar já. Se perturbou um bebê. Como que um bebê pode perturbar tanto, né? A vida política, a política. Então, que coisa gostosa dele se ler, né? O bebezinho, o Messias, né? Já causando um reboliço já no nascimento. Porque é Deus. Essa é a prova de que ele é Deus, ele é o Messias. Mateus está provando isso. Só quem não entendeu foram os mestres da lei, né? Então, Jesus Cristo é o Messias, ele é digno de adoração. Mateus está dizendo isso. Não importa quem você seja, o problema é que você esteja. Se você crê nele com todo o seu coração, ele te orienta, ele te guia, ele te protege. Ele te dá ouro, incenso e mirra para te livrar do perigo. Ele faz você sair do mal e ir para o bem. Ele controla a tua vida, a minha vida. Ele direciona os nossos caminhos. Ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas para nos ajudar. Quantas vezes a gente já percebeu que pessoas nos ajudaram e que nem são nesse nosso vínculo, desse nosso relacionamento eclesiástico de igreja? Então, a gente tem que fazer, como que é a palavra? Fazer uma avaliação. Eu sempre falo para minha esposa, vamos avaliar a profecia,
há uma revelação, mas nem tudo dá para se jogar fora, porque o relacionamento com Deus é particular, né? Cada um tem o seu relacionamento com Deus. Então imagine se Maria e José jogassem fora o conselho dos mestres do Oriente só porque eles não eram judeus, não eram religiosos, não cumpriam a risca a religiosidade do povo judeu. Eu sou meio cabreirão assim com questão de revelação, né? Uma vez no mercado um cara veio revelando umas coisas para minha esposa, mas eu nunca digo não, né? Sempre faço uma avaliação, porque eu não sei a maneira, a gente não pode limitar a Deus. Eu creio na Bíblia. Aqui está a revelação máxima de Deus. Tudo fora daqui eu vou desconfiar. Mas Deus ele se expressa de diversas formas, diversas maneiras, né? Antigamente, o texto fala em Hebreus, hoje através do Filho. Se tem uma fonte que eu vou para a fonte segura, que é o Filho. Mas tudo que é bom vem de Deus. Toda palavra de sabedoria, toda ciência boa, a medicina é magnífica, é de Deus. O pastor não falou do remédio? O milagre, o que a gente quer o milagre? O milagre a gente quer a cura sem remédio, a cura fácil, esse é o milagre. Mas Deus também cura através da medicina, porque a medicina é de Deus. Então a gente tem que perceber isso. E Jesus Cristo a gente sabe que nasceu, muitos bebês morreram, né? Isso foi uma atrocidade de Herodes, mas o Messias foi protegido, porque a morte dele seria expiatória numa cruz, né? 33, 34 anos depois, cerca de 30 anos depois, né? Ele já nasceu para isso, mas não só para morrer, gente, nunca esqueçam disso. Jesus Cristo não é um Jesus morto, não é o Jesus da cruz, ele é um Jesus vivo, que ressuscitou e que está conosco. Ele aqui, nasceu sendo protegido pelo Pai, sendo adorado por incircuncisos e sendo direcionado para um lugar seguro por Deus, e Deus usando pessoas não religiosas, não judaicas, que na visão do povo não eram dignos da presença de Deus. E foi essas pessoas que Deus usou para proteger o seu filho das mãos de Herodes, o grande, de acordo com a perspectiva humana, mas para mim um minúsculo, né, em relação a Deus. E Jesus Cristo é o Messias, ele é digno da nossa adoração, e nós temos que dizer para o mundo que todo aquele que tiver uma fé genuína pode se relacionar com o Filho de Deus, independente de religião, independentemente de placa de igreja, de segmento. A salvação é possível a todos que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Nos ensina, Deus, que o Senhor é maravilhoso, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e que isso nos dá segurança, Pai. O Senhor protegeu o seu Filho de todos os males. Por quê? Porque o seu plano e o seu propósito foi cumprindo, está se cumprindo. Ninguém pode mexer, Pai, no teu plano, no teu projeto. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. Nos ensina, Pai, a confiar nisso, a perceber isso e a amar mais o nosso próximo, a aplicar a sua palavra na nossa vida. Nos ensina e a demonstrar ela aos outros de uma maneira séria, Deus. Nos ajuda, Pai, a ser verdadeiros adoradores a Cristo, a não adorar a religião, Deus, não adorar a teologia, mas adorar Cristo em espírito e em verdade, como esses homens do Oriente, estudiosos das estrelas, foram guiados pelo Senhor. Assim nós também queremos ser guiados pelo Senhor para adorar a Cristo. Nos ajuda aqui como igreja a sermos guiados pelo Senhor para nos prostrarmos e adorarmos a Cristo, e para que a gente ensine a todos quanto possível que eles podem também, Pai, através da fé genuína, serem orientados e guiados pelo Senhor a adorarem e a prostrarem diante do Senhor Jesus Cristo, que está vivo, está aqui agora, está conosco e nos ama, mesmo sendo pecadores, imundos, indignos. Ele nos ama. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela justificação.
E obrigado porque o Senhor saiu do seu trono de glória, se fez homem, se humilhou, para providenciar relacionamento com o Pai, através da fé. Obrigado por esse privilégio que a gente tem de se prostrar e se humilhar diante de Ti. E nos ajuda a todo dia fazermos isso e a mostrar para o mundo que aí está o verdadeiro sentido da vida, que é a adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.